E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lucas. Eu estou fazendo aqui o nosso vídeo de extensão para a disciplina de metodologia científica aplicada em engenharia elétrica. Esse vídeo vai consistir em um tutorial bem básico aqui desse, desse software, desse site, que se chama Draw.io. Ele é usado para você fazer desenho de diagramas e modelos, diagrama de blocos, circuitos elétricos, qualquer coisa assim, para usar nos seus projetos, nos seus papers, seu TCC, qualquer documento que você precise de uma imagem, você pode gerar essa imagem aqui tranquilamente, certo? Então, começando aqui o nosso tutorial, você escrevendo Draw.io no Google e abrindo o primeiro link, você vai ser direcionado para essa página aqui, sem problemas. Agora você vai vir aqui em mais formas, vai descendo até encontrar esse cara aqui, o elétrico. Que ele tem justamente uma variedade de peças usadas em circuito, justamente para auxiliar na nossa montagem de circuitos elétricos. Então vou marcar aqui, dar em aplicar. E agora já aparece aqui várias peças que a gente pode usar. Então, para dar uma simplificada em como isso aqui funciona, eu vou fazer um simples circuito RLC, certo? Em paralelo, que é só colocar ele, dá para mover, bem intuitivo. Se arrasta para cá, move para cá. Você pode ver que aqui você tem opções de cor da sua peça. Você pode mudar aqui o tipo de linha, pode botar uma linha pontilhada, listrada, linha e ponto. Posso mudar a grossura do jeito que eu quiser, certo? Então é bem prático. Vou pegar aqui um indutor. Vou pegar aqui também uma fontezinha. Isso aqui, uma fontezinha DC. Agora completar o circuito ligando ele com linhas. Aqui no caso do indutor ele não encaixa, eu posso só clicar na peça e mexer com a setinha até que ela encaixe. Pronto, fica mais ou menos assim no circuito. E na próxima parte do vídeo a gente vai explicar algumas outras funcionalidades, como de texto, de criar blocos, mudar cor e até fazer diagrama de blocos aqui. É isso, obrigado pela atenção. Oi pessoal, meu nome é Carlos e vou estar dando aqui continuidade à apresentação do João sobre o programa Trial.io, que é muito usado em trabalhos, em TCC, em projetos, e ele é muito útil para fazer diagramas. Então, vamos começar a montagem do nosso diagrama. Então, primeiramente, eu venho aqui para o lado esquerdo e seleciono o círculo. Eu seguro ele, arrasto ele e solto onde eu quiser nessa tela de montagem. Vou soltar aqui. E dentro do círculo posso apertar duas vezes e aparecer o texto. Eu vou escrever início. E em seguida vou selecionar um retângulo arredondado e vou soltar ele, deixar ele alinhado com o círculo. E dentro desse retângulo eu vou escrever medir tensão do equipamento. Perfeito. E agora eu vou voltar aqui no círculo, apertar nele, que vai aparecer algumas setas do lado dele. Vou selecionar essa, segurar e soltar quando tiver verde. Você pode ver que quando você conecta a seta no retângulo, aparece uma bola verde. Você solta ele que está ok.
E em seguida eu vou selecionar um losango e eu vou colocar ele embaixo do retângulo, bem alinhado. Isso. E dentro do losango eu vou escrever tensão dentro do limite. Que será a nossa pergunta. E nas bolinhas que fica do lado do retângulo, eu posso arrastar elas para aumentar a figura. Isso. E vou agora arrastar a figura para deixar alinhada com o retângulo. E do retângulo vou conectar ao losango. E agora vou selecionar mais dois retângulos. Um vou colocar aqui e outro vou colocar embaixo do losango. Isso. E saindo deles vou conectar a saída do losango aos retângulos. Então primeiro conectar esse retângulo e em seguida conectar esse retângulo. Ok. E agora dentro do retângulos, nesse retângulo aqui, eu vou escrever equipamento aprovado. Ok. E dentro do segundo retângulo eu vou escrever retirar para manutenção. Perfeito. E agora, saindo aqui fora, eu vou escrever para essa pergunta duas respostas. Um sim e um não. Tensão dentro do limite? Se for sim, vem para esse retângulo, equipamento aprovado. Se for não, vem para esse de baixo, retirar para manutenção. Então eu passo a apertar duas vezes do lado esquerdo na tela e apareceu o texto. Eu seleciono o texto e arrasto ele para cá. E aqui eu vou escrever sim. Copio e colo e arrasto para cá, para esse caminho, e eu vou escrever não. Agora eu vou selecionar mais um retângulo, que será o fim do nosso diagrama. Conecto o primeiro retângulo nesse novo retângulo e conecto o segundo retângulo nesse novo retângulo. E aqui dentro eu escrevo o fim. Então ficou assim nosso diagrama. Começa aqui no início, que vai para medir tensão do equipamento. Depois vem para esse losango, que tem uma pergunta: tensão dentro do limite? Se for sim, vem para esse retângulo, equipamento aprovado, que vem para o fim. Se for não, vem para retirar para manutenção, fim. E aqui você pode selecionar qualquer figura aqui, tipo nosso círculo, e aqui do lado você pode mudar o preenchimento dele. Colocar várias cores, colocar a linha, tirar a linha, gradiente, tipo de linha, o tamanho da linha, opacidade dele, deixar ele mais transparente. E você pode mexer várias coisas aqui, ó, deixar colorido. Se você quiser colocar um novo retângulo, fazer as coisas bem separadas, você pode colocar. Mas você pode ver que esse novo retângulo fica na frente do diagrama. Assim, seleciona o retângulo e vem aqui nessa parte aqui. Que você vai mandar o retângulo novo para trás. E também aqui em cima você pode apertar nele e mudar o nome do diagrama. Colocar diagrama, medir tensão.
Então é isso, pessoal. Espero ter ensinado um pouco a vocês sobre o Draw.io e muito obrigado. Eu sou o Rafael e vou estar dando continuidade aqui à nossa apresentação que o João Lucas iniciou e o Carlos trouxe o exemplo. Agora eu vou trazer aqui como que a gente exporta o nosso arquivo e como que a gente abre o arquivo que alguém já mandou pra gente ou que alguém salvou, compartilhou com a gente. Primeiro, né, como a gente fez a primeira vez para iniciar, a gente deve vir aqui no Google, digitar Draw.io. Geralmente o primeiro link é esse URL aqui, draw.io.com. E aqui a gente tem as duas opções, né? A gente tem usado a versão online, que não tem que fazer nenhum download, é mais simples, ela já está pronta para uso. Mas caso você vai ficar sem internet, caso você vá para algum local que você não vai ter acesso à rede, você pode fazer o download do software do Draw.io também. Não tem necessidade, não precisa, realmente só se você não for ter acesso ao Wi-Fi. Então a gente vai continuar usando aqui a versão online. Como que a gente abre o arquivo de alguém? Por exemplo, o diagrama exemplo que o Carlos fez logo antes de mim, como é que eu abro ele aqui? Se ele tivesse baixado e me mandado, eu posso vir aqui em ficheiro, abrir, e se eu tivesse baixado no meu computador, eu venho aqui em aparelho, que seria o meu computador. Mas se eu tivesse compartilhado pelo Google Drive, pelo Dropbox, no GitHub, eu iria nas outras opções. Mas, como eu tenho baixado no meu computador, eu venho em aparelho. Ele vai estar onde você baixou. No caso, seria esse diagrama exemplo aqui, que é o nome do arquivo que eu dei. Esses outros aqui são só os testes que eu estava fazendo. O arquivo do diagrama seria esse diagrama exemplo aqui. Eu dou um abrir, e ele vai abrir o diagrama que ele fez. Vocês podem perceber que pode ser que tenha alguma diferençazinha de tonalidade ou de tamanho entre o que o Carlos estava apresentando e esse daqui, e não é porque o arquivo foi modificado por ter mandado para alguém, um erro no download, não. Simplesmente eu refiz o diagrama porque teve probleminha para mandar, que ele acabou ficando sem sinal. Aí eu refiz rapidinho aqui para poder dar continuidade à apresentação logo. Mas é o mesmo esquema, se ele tivesse baixado aquele diagrama e me mandado, eu iria aqui em ficheiro, iria na pasta onde ele está, onde eu baixei ele, dou um abrir que ele aparece aqui. Então dá para usar o partilhar aqui em cima, tá até aqui em ficheiro partilhar também, que seria que nem ali, que nem funciona no Google Docs, o Google Planilhas, que você compartilha com alguém o arquivo, mas eu mostrei no formato como se tivesse baixado o arquivo. Mas agora como é que eu faço para exportar esse arquivo aqui? Porque se eu quero usar esse arquivo numa apresentação minha, num artigo meu, num trabalho qualquer, ou sei lá, se eu quero fazer um banner com diagrama, eu estou fazendo pelo Draw.io aqui, que seria muito bom para fazer esse diagrama também. Eu venho aqui, eu não vou dar um print, eu não vou printar a tela e enviar para onde eu preciso, porque isso perde qualidade, fica ruim às vezes, não seria tão interessante. Se eu fosse dar um zoom, não ia dar para ver tanta a definição. Então, para poder ficar melhor, eu venho em ficheiro, exportar como. Quando eu venho aqui em exportar como, tem todos os tipos de arquivo que dá para exportar do Draw.io aqui. O mais famoso, o mais usado é o PNG. A gente também tem o JPEG, que é bem usado. O PDF, HTML também, XML e tal, mas o PNG é o mais. Provavelmente é o que a gente vai acabar usando para botar em artigos, para poder mandar para impressão. Eu posso vir em avançado, caso eu precise exatamente de um tamanho de imagem, e vir aqui e mudar manualmente o tamanho da imagem. Porque às vezes eu preciso de uma imagem de 1980, 1920 por 1080 pixels, que seria o 16 por 9 do monitor. Eu quero exatamente daquele tamanho a imagem. Eu quero mudar DPI. Eu quero mudar o tipo de formato aqui. Aí eu mudaria essas coisas e eu vim aqui exportar. Mas, se quiser fazer um export simples, que provavelmente vai ser o mais utilizado, eu venho aqui exportar como PNG em tamanho. Eu mantenho diagrama, porque se eu botar página, ele vai exportar toda a página aqui do nosso programa, até a parte que a gente não está usando, então acaba que cria uma imagem grande com áreas meio que mortas, desnecessárias, então vem em diagrama. Como é um PNG, eu tenho a opção de fundo transparente, que é aquilo que realmente só fica com imagem sólida ali nas partes que tem objetos. O demais fica transparente, que dá para sobrepor as coisas, fica
até melhor de trabalhar em certas ocasiões. Eu vou deixar desmarcado só para mostrar o que eu estou falando que vai sair. E aí esse fundo, se não for transparente, eu posso escolher aqui se esse fundo vai ser escuro ou branco, né? Dark ou light. Vou deixar em dark mesmo. Eu venho aqui em exportar. Quando eu venho exportar, eu posso escolher o nome do arquivo que eu vou exportar. A extensão eu escolhi no passo anterior, né, quando eu vim em PNG. E aqui eu escolho para onde eu quero exportar esse arquivo. Eu deixei marcado aqui previamente aparelho, que eu quero baixar para o meu computador. Eu posso vir descarregar também, que vai dar a mesma coisa, que vai descarregar, que seria baixar, e como eu estou no meu computador, vai baixar no meu computador. Mas eu também posso salvar no meu Google Drive, eu posso salvar no meu OneDrive, eu posso salvar no GitHub. Mas eu vou deixar aqui em baixar, né, que seria descarregar. Aí eu dou um OK. Pode ver que ele já baixou. Baixou até como 1 aqui, porque eu já tinha baixado anteriormente para testar. Mas vou abrir aqui então o que acabou de baixar só para mostrar que realmente é o que veio. Como a gente pode ver aqui que baixou o nosso diagrama, numa qualidade boa, então você pode dar zoom que a qualidade dele mantém. Você pode ver que ele marcou só baixou as partes que a gente tem em diagrama, então não baixou aquela página inteira cinza à toa. Esse fundo escuro daqui é porque eu não marquei a opção fundo transparente. Se eu marcasse essa opção, ia ficar invisível, né, transparente aqui o fundo. E ia ficar com o item só realmente aonde tem os blocos. E aí com o arquivo PNG você pode fazer o que você quiser com ele. Mandar para alguém, botar no seu artigo, mandar para impressão. Esse aqui é o formato ideal para essas coisas. Então com isso, a gente pode vir aqui em ficheiro. Uma coisa interessante que é bom comentar, que tem várias opções como a gente pode ver. A gente pode vir imprimir também, que acaba que tem um formato parecido com esse que a gente acabou de fazer, né? Que é aquele que vai criar tipo um PDF. Mas a gente pode vir aqui em inserir. E a gente consegue inserir imagem também aqui no nosso diagrama. Então a gente quer botar uma imagem de alguma coisa, a gente pode vir aqui inserir imagem e colocar ela. Acaba que é pouco usado, porque aqui o foco é mais para criar o diagrama do zero. Geralmente a gente não usa uma imagem, mas tem opção caso você queira mostrar algo no seu diagrama. Então essa foi a nossa apresentação sobre como mexer no Dryo. O João Lucas iniciou ela fazendo toda a introdução, mostrando como é que pega um circuito, né, como é que cria aqui a área de circuito para fazer uma parte elétrica, como é que configura alguns blocos. O Carlos já trouxe um exemplo de um diagrama, que seria esse daqui, um diagrama mais prático, que pode ser de diversas coisas. No exemplo aqui a gente está com um de medir tensão do equipamento, mas não necessariamente o aplicativo é feito para fazer coisas elétricas. Ele é feito para fazer qualquer diagrama, qualquer imagem que você precise. E você consegue exportar, como eu mostrei agora, para ficar um formato bom, um formato decente. Você pode mudar as configurações desse export para poder ficar da melhor forma. Essa é a nossa apresentação e muito obrigado.